terceiro ano. E aí, tudo bem com vocês? Vamos hoje assistir nosso vídeo, nossas aulas, que vão ser aulas gravadas. E hoje, vamos ter aulas de matemática, tabuada e gramática, que é no livro de português. Pois então, antes de vocês começarem o vídeo, vocês peguem logo todos esses livros, os livros de matemática, esse livro grosso aqui de matemática, português, o livro grosso de português e o livro de tabuada, para assistir as nossas aulas de hoje, tá? No livro, nós vamos começar com a aula de matemática. Na aula de matemática, nós vamos estudar sobre as faces das formas geométricas espaciais. Nós já estudamos muito sobre as formas geométricas, Já tem até conteúdo aí dos nossos trabalhos. E hoje nós vamos continuar estudando sobre as faces das formas geométricas. Então, vocês pegam o livro de matemática de vocês e abram na página 22. Página 22 do livro de matemática. Está aí, as faces das formas geométricas espaciais. O que são essas faces? Como o tia já vem explicando para vocês, O que são essas faces da forma geométrica? O tia trouxe aqui hoje para vocês esse cubo. Nesse cubo, nós vamos identificar as faces. As faces das figuras geométricas são os lados. Observe que nesse cubo nós temos um lado azul, um lado verde, um lado amarelo, um lado rosa, um lado laranja e outro lado com desenhos, vermelho com desenhos. Então, esses lados são as faces das figuras. Se tia perguntasse para vocês, quantas faces tem esse cubo? Vocês era só contar pelas cores que tia mostrou aqui. Cada lado representa uma face, certo? Tia vai explicar agora melhor na questão aqui no livro. No livro de vocês, começa aí com a primeira questão. Paula ganhou blocos de acrílico transparente e resolveu contornar e pintar as faces de cada um para encapá-los. Veja abaixo quantas faces do objeto que lembra o cubo Paula contornou e pintou. Vou contornar e pintar as folhas de papel todas as faces desses objetos. Essa é a fala de Paula. Aqui nós temos um cubo, como a tia mostrou. Temos aí o cubo e as faces. Quantas faces tem desse cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o cubo tem 6 faces, 6 lados. E Paula contornou, pintou cada uma dessas faces. Como o tia mostrou nesse cubo aqui, cada face está de uma cor. Aqui, Paulo usou somente uma cor só, Usou o azul para pintar. Aí, a letra A pergunta o seguinte: quantas faces o cubo tem? E a letra B: que figuras geométricas planas os desenhos de Paula contornou e pintou lembra? Qual é essa figura geométrica que lembra aqui? Lembra aí quando a gente estudamos sobre figuras geométricas? Então, qual é essa figura geométrica que lembra assim cada face? A segunda questão. Para encapar esse objeto que lembra a pirâmide, Paulo contornará e pintará as 5 faces. Aqui nós temos outro objeto, a pirâmide. Ela contornará as 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5. Com essa que está aqui embaixo, tá? Aí pergunta: quantos quadrados ela obterá? Na pirâmide, quantos quadrados em forma de quantas faces em forma de quadrado ela terá? E a letra B: quantos triângulos ela obterá? Aí temos aí a terceira questão. Ao contornar e pintar as faces de um bloco como este, aqui, o paralelepípedo, ao lado, que lembrou um paralelepípedo, obtemos quantos? Quantos quadrados? Quantas formas geométricas de cada que está representando aqui? Obtemos
pintando paralelepípedo. Observe aí, se vocês ficarem com dúvida, podem fazer um desenho de lápis abaixo do desenho para ficar melhor para identificar. A quarta questão, meus amores, é para a gente fazer em sala de aula, com os coleguinhas em sala. Nós vamos deixar essa quarta questão para a gente fazer em sala, tá? Vocês vão fazer somente essa atividade até a quinta questão. Essas outras vocês vão deixar para fazer em casa, tá? E quando terminar a matemática, vocês vão resolver as páginas em tabuada, no livro de tabuada, que tia vai colocar as páginas para vocês, que são continhas de adição. Muito simples de se resolver, tá? E agora, né, vamos para a aula de português. Ó, no final, vocês respondem essas páginas de matemática, respondem a tabuada, depois que terminar a explicação, tá? Agora, nós vamos para a explicação de português. Em português, nós vamos estudar sobre adjetivos, prefixos e sufixos. Nós vamos abrir o livro de português, esse livro aqui, ó, esse livro mais grosso. Nós vamos abrir na página 57. Vocês podem estranhar que nós vamos passar umas páginas aqui que tem um texto, né? Nós vamos passar da página 51 e já vamos para a 57. Essa página aqui vai ficar com o texto para nós fazermos na aula de texto. Hoje, como a aula de gramática, nós vamos abrir o livro na página 57, onde tem adjetivos, prefixos e sufixos. O que é adjetivo? Eu acho que vocês já estudaram e já lembram. O que é adjetivo? Adjetivo é tudo que dá característica ao substantivo. Quando eu falo a mesa é amarela, a mesa é o substantivo e a palavra amarelo é o adjetivo, que é o que está dando a cor à mesa, o que está dando qualidade à mesa. Então, adjetivo é tudo aquilo que dá característica ao substantivo. Se eu falo a rosa é vermelha, a rosa é o substantivo e a palavra vermelha é o adjetivo. Ela está dando a característica, falando a cor da rosa. E prefixos e sufixos. Prefixo e sufixo são morfemas da língua portuguesa que são usados como radicais de palavras para formar uma nova palavra que passa a ter um novo significado. Então, assim, prefixo e sufixo, eles são os morfemas que são usados para formar novas palavras com outros significados. Os prefixos, eles vêm antes do radical. Por exemplo, na palavra refazer, ré, é o prefixo, que ele foi acrescentado à palavra fazer, ao radical fazer, para formar outra palavra com outro significado. O sufixo ele é adicionado depois do radical, aqui na palavra simplesmente. A palavra simples é o radical, a palavra de origem, e foi acrescentado o mente, o sufixo mente, para transformar essa palavra em outro significado. Para vocês compreenderem melhor, tia vai colocar aí agora em um slide com mais palavras, tá? Com explicação mais detalhada, escrita com palavras e circulando onde estão os sufixos e os prefixos. Vocês assistam esse vídeo que a tia vai colocar agora, que é explicando com as palavras para vocês entenderem melhor, tá? Assistam até o final. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre palavras derivadas. Palavras derivadas consiste na formação de novas palavras a partir de palavras já existentes na língua portuguesa. Por exemplo, uma só palavra pode formar muitas outras, como a palavra flor, que pode formar as palavras flora, floral, floricultura, florido, florista e florzinha. Outro exemplo, a palavra papel, que forma as palavras papelada, papelão, papelaria, papeleiro, papelinho e papelote.
as palavras flor e papel são as palavras primitivas, que são aquelas que não são formadas a partir de outras palavras, ou seja, elas são as originais, as primeiras. Palavras derivadas por adição de prefixo. Prefixos são palavras ou termos colocados no início de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se adicionarmos o prefixo re à palavra primitiva fazer, teremos a palavra derivada refazer. Assim como nas palavras desenterrar, desânimo, desapegar, desapertar, onde temos 4 palavras com prefixo des. O prefixo des indica uma ação contrária àquela que a palavra expressa. Temos também recarregar, reler, rever, repensar. O prefixo re acrescenta a essas palavras o sentido de repetição. Existem muitos outros prefixos que alteram o sentido das palavras primitivas, como psico, ante, hiper, dis, pró, pré, pro, semi, super, entre muitos outros. E agora vamos falar dos sufixos, que são palavras ou termos colocados no fim de outras palavras a fim de mudar o seu sentido. Por exemplo, se juntarmos o sufixo mente à palavra primitiva simples, teremos a palavra derivada simplesmente. Vamos ver alguns exemplos de palavras formadas por junção de sufixos. Analisar, que é a junção de análise mais ar. Bimestral, que é a junção de bimestre mais al. Chatice, que é a junção de chato mais ice. Criancice, junção de criança mais ice. Empresário, junção de empresa mais ário. Entrevistar, entrevista mais ar. Também existem palavras derivadas que têm acréscimo de prefixo e de sufixo. Por exemplo, a palavra deslealdade, que tem o prefixo des e o sufixo dade. A palavra infelizmente, que tem o prefixo in e o sufixo mente. Recapitulando, o prefixo aparece no início da palavra e o sufixo no fim. Então, vamos fazer algumas atividades. Pensem em 3 palavras que derivam de casa. Eu pensei em casarão, casamento e caseiro. São palavras da mesma família. Aqui temos 2 palavras que não são palavras primitivas. Quais são elas? Isso mesmo, as palavras afilhado e folhagem não são palavras primitivas, são derivadas. E aqui temos 2 palavras que não são derivadas. Quais são elas? Se você respondeu mão e livro, você está correto, porque mão e livro são palavras primitivas. Quais das palavras derivadas teve acréscimo de prefixo? Isso mesmo, as palavras incapaz e reler teve o acréscimo de prefixo. Dessas palavras derivadas, quais foram unidas a um sufixo? Isso mesmo, dentista e livrinho. E quais dessas palavras têm prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Se você respondeu deslealmente e infelizmente, você acertou. Então é isso, espero que tenham aprendido e até a próxima aula.